Olá, hoje o nosso convidado, diretamente de Israel, Tava. é o Marcel Berdichevsky. Ele trabalha na área de turismo e eventos. Tudo bem, Marcel? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui à Então, disposição. que bom. O Marcel ele também começou a colaborar com o nosso jornal, tem umas 4 edições, e ele vem fazendo um trabalho diferente, né, nesse período do corona. Bom, em primeiro lugar, eu queria te perguntar sobre o seu trabalho antes do corona, e aí depois a gente entra Ok, na parte do corona. ok, então vamos lá. A minha formação oficial é na área de educação, mas desde que eu me formei, eu trabalhava com a área informal da educação, então eu trabalhei com museus. É, Quando eu fui trabalhar no Brasil, a gente trabalhou em escolas, em projetos educacionais, e no ano 2000 eu comecei a trazer grupos para Israel. E eu vi o padrão que tinha de guias, e eu falei, olha, isso aqui não me agrada, eu quero uma coisa com outro tipo de proposta. E eu comecei a guiar. E assim eu fui guiando os grupos que eu trazia do Brasil, até me mudar de vez para Israel e comecei a atuar na área de turismo. Eu encaro isso como um turismo educacional ou uma educação diferenciada, onde muito mais do que simplesmente falar de fatos, aqui aconteceu isso ou aconteceu aquilo, é passar um pouco da mensagem do que é Israel histórico, geográfico, político, do ponto de vista de fazer com que o cliente, o turista que vem, se sinta como família dele aqui. Aqui é a continuação dele, da cultura dele. No caso dele, um judeu. No caso dos não-judeus, eles passam a ser identificados com a história deles, cristãos em especial, porque é parte de onde passou a história cristã. Então, a gente atua no turismo muito mais com a parte de envolvimento e de participação, de se tornar identificado com o lugar do que simplesmente, igual em qualquer outro país, receber informações históricas. Isso era antes do corona, né? Só que a gente está 8 meses agora tendo que se renovar com o conceito turismo no mundo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, você mora em Israel há quanto tempo? Agora é minha segunda onda de aliar, né? Eu fiz a primeira aliar nos anos 80, solteiro ainda como estudante. Durante o período do exército eu me casei e depois que nasceu meu primeiro filho eu fui convidado a trabalhar em São Paulo. Passei 16 anos em São Paulo e novamente fiz aliar em 2009 com a família toda agora, e a gente está agora já há 11 anos aqui atuando com turismo e com educação em geral em Israel. Você diz nós quem? A família trabalha com você? A família toda, eu, minha esposa, que também é carioca, e temos 4 filhos, hoje um casado, já tenho também um netinho, né? Então somos família grande aqui, não todos o tempo todo em casa, porque temos gente no exército, entra e sai, então é uma casa de rotatória, entra e sai. Mesmo com o corona, a gente tendo essas quarentenas, ainda tem esse entra e sai, porque eu tenho 2 no exército, então não é o tempo todo mundo em casa. É verdade. Marcel, você diz que faz um turismo diferenciado, que não só a parte histórica, mas também uma parte de entrosamento com a realidade, né? A família, talvez. É, Como é que você coloca isso para os seus clientes? Como é que você. Qual é a sua. Como Como eu é que... vendo? Oi? Como eu vendo isso para os clientes? Isso, exatamente, Como eu exatamente. apresento? Então, assim, normalmente, quando o cliente me procura, a primeira coisa que eu tento falar para ele é que eu não sou uma agência que vende um pacote fechado. Eu explico que eu trabalho como um alfaiate, ou seja, eu quero conhecer o cliente e ele me diz qual é o tecido que ele quer e eu vou medir ele e fazer o que ele quer dentro da moldagem dele. Então eu converso com o cliente, normalmente são dezenas de e-mails, centenas de trocas de mensagens por WhatsApp ou o que for, o meio que for fácil, e a gente vai se conhecendo. Quem é o cliente, o que ele busca, quais os sonhos dele, o que ele deseja realizar, para quem é para ele, para a família, qual é a montagem da família, as idades. E assim a gente vai moldando o programa de acordo com a realidade de cada um, até mesmo na realidade do bolso, né? Porque tem gente que quer um 5 estrelas, tem gente que quer um 3 estrelas, tem gente que quer vivência, tem gente que quer só coisas light, tem gente que quer coisas culinárias, tem gente que quer coisas teológicas. Então a gente vai encaixando
de acordo com a necessidade de cada um, à vontade. Eu costumo dizer assim, a gente brinca de alfaiate e de realizador de sonhos, né? Tem pessoas que querem realizar o sonho de vir para Israel e não quer pegar um pacote fechado, engessado, que acontece com muitas das agências, e aí as pessoas às vezes não ficam satisfeitas com a viagem. E até porque muitos também hoje em dia, com a realidade de Israel, vêm com uma visão de quem sabe pode ser uma porta para o futuro vir a viver em Israel. Então a gente também mostra o Israel real, não o Disney, Do o turismo. Israel que é de turismo Disneylândia. Não, é o Israel real, onde as pessoas vivem, a escola, onde é a feira, onde se trabalha, as opções de trabalho que existem. Ou seja, a gente mostra um Israel real, né? Os problemas que existem, as coisas boas que tem, como em qualquer lugar do mundo, só que a gente procura mostrar os olhos do morador local, não somente a Disney, como a gente costuma dizer, né? O lado bonito e pronto. Uhum. Então, E isso é o vocês diferencial. acompanham, vocês levam, vocês têm transporte próprio, vocês buscam? Tudo. Exatamente. A gente organiza de acordo com a necessidade. Se é uma família, a gente vai procurar um carro adaptado para o tamanho da família. Se são algumas famílias, como eu faço eventos, eu então organizo muitos bar mitzvahs. Então, às vezes, vem várias, né? Vem a família com os avós, com tios, com primos, com uma família grande. Aí precisa de um minibus ou até mesmo um ônibus. Então, a gente tem serviços que a gente contrata terceirizados de motoristas que acompanham a gente todo o período. Temos o guia, eu normalmente como guia, ou quando tem grupos paralelos na mesma época, tem uma equipe de guias brasileiros que eu conheço, que já trocamos as informações de qual é o modelo de trabalho que eu quero para os meus clientes. Eu não procuro um guia que trabalha igual grupos de turismo de pacote, eu procuro um guia que trabalhe com a cabeça como eu penso, como eu quero, no sentido de, olha, você vai atender o cliente como um alfaiate. Não é a tua vontade, nem o teu programa, e sim é uma coisa adaptada entre o que existe e o que o cliente quer vivenciar. Então, aí a gente tem uma equipe que trabalha e procura oferecer os hotéis também. A gente oferece os hotéis de acordo, de novo, com o bolso e a vontade do cliente. Tem aqui todos os serviços. Israel oferece hoje, assim, pode-se dizer assim, infelizmente, é um serviço caro comparado com muitos outros países, mas é um serviço que satisfaz. As pessoas saem daqui felizes. Praticamente, acho que 99% dos clientes que eu escuto falando da viagem de Israel, poucas reclamações, acho que quase nenhuma. Podem reclamar que é caro, mas recebem algo em troca. Há pouco tempo atrás, vocês só recebem brasileiros ou vocês também de outros países? Em qualquer parte do mundo. Eu trabalho com uma equipe onde tem guias que falam todos os idiomas. Querem inglês, tem inglês, francês, russo, alemão, espanhol, português. Quer dizer, normalmente eu recebo a maior parte brasileiros, não só do Brasil. Brasileiros que vivem na Inglaterra, nos Estados Unidos, como indicação muito boca a boca. Então, clientes meus falam, putz, eu tenho um amigo meu que trabalha comigo numa empresa, mas mora no exterior. Você aceita? Ué, aceitamos, trabalhamos com todo mundo, desde que a pessoa esteja interessada em ter uma vivência diferenciada e não um pacote de excursão, porque isso, eu falo assim, olha, é uma pena. Quem vem para cá para um pacote de excursão engessado perde um pouco do que é Israel. Israel tem muito mais a oferecer fora do que é vendido nas excursões. É um país totalmente diferenciado. Eu falo para as pessoas que vêm aqui, Israel não é o que a televisão mostra, não é o que a Rede Globo mostra, nem o que às vezes se vende em agências de turismo. É um país totalmente diferenciado, por ser um país de imigrantes, por ser um país de encontro de 3 religiões, por ser um país de encontro Ocidente e Oriente. Até a culinária é um show aqui. Você encontra de uma cozinha diferenciada. Adoro a culinária. Adoro a culinária de Israel, mediterrânea, né? Marcel, me diz uma coisa. Bom, quanto tempo você calcula, em média, que uma pessoa pode conhecer Israel dentro do possível, assim, quase todo Israel? De forma básica? É. Olha, eu falo assim, o mínimo que os grupos fazem é de 7 noites, mas não é o ideal. Se alguém for escolher fazer um ideal, tem que ter 12 noites. Então, vamos partir de 12 noites, porque Israel é um país pequeno e tem a possibilidade de ir do norte ao Monte Hermon, onde você pode esquiar na neve no inverno, e no mesmo pacote, dentro dos mesmos 12 dias, viajar até o sul e fazer mergulho submarino, passeios no mar, nadar. Ou seja,
é um país pequeno. Para dar tempo de você fazer Eilat e o Hermon, eu acredito que o mínimo de 12 noites. É o Né? Se você faz suficiente. só o básico, que é Tel Aviv, Jerusalém e a Galileia, isso normalmente entre 7 e 8 noites já dá para fazer. Mas quem quiser ter um prazer de conhecer os extremos de Israel e as diferenças que tem, aí o ideal é 12 noites. Certo. Mas eu vou te falar assim, sinceramente, que eu já tive clientes que vieram comigo pela terceira vez e nas 3 vezes tiveram lugares novos para eles visitar. Ou seja, sempre teve coisas novas para oferecer. Né? E é isso que eu também me preocupo com o cliente. Às vezes tem cliente que fala assim, não é a primeira vez que eu vou para Israel. Aí eu falei, tá bom, então vamos ver o que você já conhece, vamos sugerir lugares novos, que até mesmo dentro de Jerusalém, Tel Aviv, você tem uma N dezenas de lugares diferentes que um pacote tradicional não dá tempo de ver. Então tem muito a oferecer. Certo. E em relação agora a esse momento que turismo zero, né, não está podendo fazer, o que você tem feito? Você faz Bom, no nosso jornal esse trabalho de fazer o turismo virtual, mas acredito que esse não seja o exato. seu trabalho. Não, na verdade, nessa época da corona, desde março, a gente não tem o turismo real, até mesmo o turismo interno voltou no período agora do verão a alguns lugares abrirem como museus e parques nacionais, mas para o turismo interno, ou seja, para os israelenses. Os aeroportos estão fechados, não podemos receber turistas. Então, eu particularmente, para manter a cabeça ativa, para manter o contato com os meus clientes, que também mantêm o contato para saber e estão preocupados como está a situação aqui, alguns que tinham uma viagem toda planejada já em 2020. Então, para manter uma relação contínua, eu resolvi fazer as viagens virtuais, que é uma vez por semana mostrar Israel, ou alguma cidade, ou alguma região, e assim eu fui montando apresentações feitas pelo Zoom, e foi bacana, porque, por um lado, eu me sentia ainda ativo, porque a gente fica aqui sem opções, não temos agora... o Estado em si procura oferecer quem quiser se requalificar e trabalhar em outra área, mas não é o momento agora de a gente começar. A gente acredita que essa realidade da pandemia vai mudar, seja com uma vacina, com alguma medicação, e até mesmo com a nossa nova realidade de ter que se habituar a andar com máscaras e sair às ruas novamente. Acredito que em pouco tempo, 3, 4 meses, provavelmente depois do inverno, acredito, vamos tomar coragem no país de abrir e as pessoas voltarem a viajar. Até lá esperamos que já vai ter uma vacina ou um medicamento, como agora já estão em experimentos, para poder voltar a atuar normal. Então, por enquanto, a gente mantém as viagens virtuais, uma forma de manter a cabeça ativa, manter as pessoas em contato e vendo Israel, ouvindo da gente, né? Eu e outros guias fazem isso, para poder conhecer. Né? Olha, conhecer virtualmente. Vai chegar um momento que eu vou poder sentir o aroma, vou poder tocar nos lugares, sentir a brisa dos lugares. Por enquanto é só em foto, mas depois vai ser também com os outros sentidos. Isso. O que o turismo representa proporcionalmente à economia de Israel em quanto? Você Olha, tem ideia? hoje algumas pessoas falam que é a 5ª grande fonte de renda de Israel. Mas é um pouco difícil de você avaliar isso, porque o turismo não é apenas o guia e os hotéis. Existe todo um mercado que está interrelacionado, uma estrutura. Talvez não é do potencial financeiro que mais renda traz, mas movimenta muitas pessoas. Você tem hotéis, você tem as lavanderias que lavam as roupas dos hotéis, você tem os restaurantes, você tem os motoristas, você tem toda uma equipe ao redor, né, da parte do entretenimento, museus, etc., que isso tudo fica parado. Né? Isso, quando tem o turismo, alimenta uma economia que não é grandes rendas do ponto de vista de entradas para o Estado, de impostos, etc. Normalmente a economia hoje tem movimentações altíssimas com as startups, com o comércio da parte de belisco, de armas ou de medicamentos na área de aparelhagem médica. Isso tudo movimenta muito dinheiro com altas taxas. Já o turismo em si não vai movimentar grandes valores,
mas vai movimentar muitas pessoas na economia. Certo. E isso é que é um grande abalo que acontece agora nesses 8, 9 meses, né? Uma pessoa que Mas nunca vai foi... voltar. Uma pessoa que nunca foi a Israel, o que você recomendaria como primeiro roteiro dela? Olha, o roteiro básico tem que envolver, eu vou falar assim do ponto de vista amplo, seja judeu ou cristão, o básico é conhecer Jerusalém e a Galileia, que é onde se encontram as partes históricas da Israel bíblica, né, no que vai fazer referência para judeus e cristãos, e é parte também do que tem hoje dos museus e dos lugares de natureza bonitos de visitar, que é Jerusalém, uma parte das montanhas da Judéia, e a Galileia. Logicamente que as pessoas nesse percurso acabam passando pela costa do Mediterrâneo, vão passar um dia no mínimo por Tel Aviv, conhecer a grande cidade que é Tel Aviv, é a segunda maior cidade, mas é a grande cidade comercial, é a grande cidade moderna, é a primeira cidade moderna de Israel, e é conhecida hoje como a nação startup. Então Tel Aviv é como se fosse a capital da startup. Então hoje muitas pessoas quando vêm querem também ver cadê essa Israel tecnológica que tanto falam pelo mundo, né? Então as pessoas costumam ir para Tel Aviv em busca disso e conhecer um pouco da história. Mas eu falo, Jerusalém e Galileia imperdíveis, né? Não tem como passar por aqui sem visitar esses lugares. Dedicar alguns dias para cada um, né? E no caso da pessoa que já falou assim, não preciso de guia, de nada, já conheço tudo, essa pessoa que já foi algumas vezes, você acha que também tem alguma novidade que poderia mostrar para ela? Olha, é o que eu falei antes, eu tenho grupos que eu levo que já conhecem Israel. Conheceram Israel, sabe que na cultura judaica, a gente tem na vida judaica, aqueles que vêm na idade escolar, na época de Bar Mitzvah, depois vem na época do Tanar, grupos de Tanar, de colegial, depois vem na época do Tapuz, o antigo Tapuz, que tinha os programas que tem universitários, e aí as pessoas vêm 3, 4 vezes, e aí de repente vai de novo e fala assim, pô, mas eu já conheci 3 vezes Israel, o que você pode me oferecer? Isso. Por incrível que pareça, os parques nacionais, a gente tem mais de 200 entre parques e reservas nacionais, de florestas, tudo. Não existe quem conseguiu ver todos eles, né? Nenhum grupo desses consegue abranger todos. Por exemplo, Massada é um parque de uma reserva florestal, de uma reserva nacional, Cesareia, como esses, tem uns 200 em Israel. Tem museus, você tem o que a gente chama de o que é da memória histórica. Então tem uma ONG que cuida de museus de memórias históricas, que isso tudo também são umas dezenas desses lugares. É impossível alguém conseguir fazer tudo. Então, quem já conhece, eu falo, tá bom, você já conhece, eu vou te colocar uma lista de 10, 15 lugares, você pode visitar, lugar, até mesmo sozinho, sem guia, tem lugares que dá para visitar, dá para se desfrutar. E tem outras coisas interessantes aqui em Israel também, que você pode, como eu costumo dizer assim, vivenciar. Tem muitos grupos, sejam eles às vezes grupos evangélicos, que querem vivenciar um Shabat. Então a gente orienta uma sinagoga ou casas de famílias que recebem pessoas para fazer uma janta de Shabat. Tem pessoas que assistem palestras de personagens, de professores ou rabinos que falam sobre a história do povo judeu e um pouco da cultura judaica. Isso daí também é parte de uma busca, não somente o turismo tradicional de um museu ou um parque, mas também conhecer a nossa história. Então, isso também é uma curiosidade que muitas pessoas procuram. Às vezes vem para conhecer até mesmo o idioma hebraico, vem passar, olha, quero ir para um ulpan. Já tive clientes que falam, eu quero passar uma semana estudando hebraico. Eu falei assim, olha, é só o básico, né? Uma semana é só para sentir o gostinho. Né? Não dá para aprender um idioma. Difícil. Mas você pode, em uma semana, aprender o alfabeto, começar algumas palavras, saber um pouco do diálogo, mas, assim, intensivo, 8 horas por dia, talvez. Mas tem gente que vem buscar coisas, como eu falei, a gente está aqui para realizar sonhos. Então, o sonho de cada um dá para ser realizado aqui. Vou te fazer uma pergunta que eu pouco vejo. Não sei se é falta de oportunidade ou realmente não é tão explorada. Israel, ele tem uma região de vinhos, não tem? Região de? De cultivo de uvas, em relação a vinhos. Olha, isso daqui eu vou te falar. Existe hoje publicado, eu conheço pelo menos 3 livros publicados sobre o tema chamado A Rota do Vinho em Israel.
Pois é. De norte a sul, você tem vinícolas diferenciadas. Não é muito, vamos dizer assim, popular no mundo por alguns motivos. Eu vou te explicar dois motivos que são fortes. Um é o econômico. Não é barato os vinhos, então ele não se torna. E dois, porque existe um grande boicote político. Grande parte das produções e do plantio das uvas e das produções de vinhos em Israel são em regiões das montanhas ou da Judéia Samária ou das colinas do Golã. Essas regiões, desde 1967, quando passaram para a base da soberania israelense, se tornaram lugares polêmicos. E muitos grupos boicotaram, grupos não judeus e grupos judeus também, de pensamentos diferentes políticos, que boicotam. E nessa região, é uma região que tem altíssima produção e de ótima qualidade. Eu sei. Inclusive, Israel ganha muitos prêmios nos concursos, né, nas competições cegas, né, que a gente chama, né, os concursos blind, onde as pessoas tomam uma garrafa de vinho lá, desfrutam de uma garrafa de vinho que eles não sabem a marca, não sabem nem que tipo, né, que tipo de uva é, se ela é um cabernet, se ela é um... Não importa qual, ele só vê a garrafa sem marca, sem nenhum logo, e depois que ele toma, ele dá sua nota. Israel é premiado no Chile, nos Estados Unidos, em muitos lugares, mas recebe a medalha, mas não vende. Não vende por uma questão política. Poxa. Então, o approach de não vender politicamente gera um pequeno volume. Pequeno volume gera um preço alto, porque para fazer em pequeno volume gera um preço alto. Sim. Você tem que vender caro para poder valer a pena. Uma outra questão que encarece no início é que existe uma lei judaica de que a plantação, nos primeiros 4 anos, não se vai tirar proveito dela. Então, você não vai poder vender. O que você pode vender é preço de custo, não tirando lucro. Então, esses primeiros 4 anos dos produtores é investimento puro. Ele não tira lucro. Então, na hora que ele vai vender, ele vai repor o lucro dele, então vai encarecer o produto. Então, isso já encarece, ainda mais se for uma produção pequena. Então, em Israel tem vinícolas que fazem poucos vinhos por ano. Então, são vinhos de excelentes qualidades, altíssimas qualidades, mas de um custo alto também. Então, acaba não sendo comercialmente fácil de botar no mercado internacional e, logicamente, também vai se tornar pouco famoso, né? Mas a gente pode dizer que os judeus começaram a produzir vinhos de qualidade realmente nos últimos 50 anos, 50 e poucos anos, justo nessa época pós-67, onde começaram a investir na qualidade de vinho. O vinho histórico judaico era um vinho para cerimônias, para Pessah, para Shabat, para o casamento. Não era um vinho de degustação. Mesmo os judeus, quando faziam vinhos na Idade Média, era para o cerimonial. Hoje em dia, o vinho, né, nos últimos, talvez, 100 anos, se tornou, ou um pouco mais que 100 anos, se tornou uma degustação, se tornou hoje um patrimônio. Hoje você pode aplicar na bolsa, né? Quero comprar vinhos, igual se compra ações da bolsa. Então, Israel se tornou, nesses últimos 50 anos, uma referência. Mas ainda tem o problema do preço. Então, infelizmente, mas quem vem e degusta, afirma, olha, excelente qualidade. E tem uma diversidade tremenda de lugares, do Golã até o deserto do Negev, você encontra vinícolas, né? E eu, particularmente, já levei clientes para todos os lados, então a gente acaba degustando e experimentando marcas diferentes, de lugares diferentes, de alturas diferentes. É uma coisa incrível. Uma teoria por si só. O vinho, quem gosta, a gente pode dar sugestões de onde passear e onde beber, mas tem que ter um motorista, né? Mas tem que ter um motorista para acompanhar quem não bebe. Um motorista de preferência que não beba, né? Exatamente, exatamente. Marcel, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você pós-pandemia? Olha, eu tenho o meu e-mail, eu tenho o meu canal do YouTube, onde eu tenho algumas coisas que eu vou filmando dessas aulas virtuais. Como, na verdade, essa forma de canais e de internet, antigamente eu até tinha Facebook e tinha Instagram, mas tomava tanto meu tempo e era tão pouco produtivo para o lado comercial, porque a gente na área de turismo, vou te falar, graças a Deus, até a época da pandemia, era intensivo o trabalho. Eram todos os dias, se não é guiando, é atender os clientes para o planejamento.
Então, a gente trabalhava tanto que mal tinha tempo para redes sociais. Nos últimos anos, realmente, Israel, o turismo bateu recordes. Nos últimos anos, cada ano superava o seu ano anterior, o recorde anterior. Então, realmente, até 2019, Israel estava num ritmo acelerado e a previsão, mesmo com pós-corona, é de voltar. Ainda mais agora, com os acordos comerciais com os países muçulmanos, né, que vão começar, Bahrein e os Emirados e talvez Sudão também e Marrocos. Essa relação vai mudar o turismo israelense. O turismo israelense era em 70% dele cristão e 29% judeus, 1% de muçulmanos dos países do leste europeu. Afeganistão, e sei lá, vinham alguns muçulmanos da Turquia ou do Egito, números pequenos. Essa nova realidade que vamos ter política agora, com os países do Emirados, com a África Central e outros países muçulmanos, vai ter uma nova leva de turismo. Eu teria que aprender a falar árabe agora, né? Vai ter que aprender. Chinês já era Você tem uma ideia, chinês já eram idiomas que nos últimos anos o Estado estava oferecendo para as pessoas aprenderem, porque não tinha guias suficiente para os chineses. Israel, nos últimos anos, vinha dobrando de número de turistas chineses que chegaram. O primeiro ano chegou 15 mil, no segundo ano chegou 40 mil. E assim foram chegando volumes monstruosos de turistas. Agora vai ser com o mundo muçulmano, uma vez que Israel vai ter uma normalização comercial, o turismo vai voltar em números altíssimos. Né? Essa é a nossa expectativa e não tem por que ser diferente, até porque para os muçulmanos também tem a peregrinação religiosa. Assim como o cristão tem a peregrinação religiosa, o judeu vem para as festas também religiosamente para Israel, passa Pesach, Shavuot, Sukkot historicamente, e hoje eles fazem nas suas férias ou nessas festas, os muçulmanos também vêm para o mês do Ramadã e também vai ter esse approach, quer dizer, o turismo vai aumentar também para o lado islâmico. Então Israel tem que estar preparado e a gente também. Então, claramente, eu nunca tive tempo para os últimos anos para redes sociais. Meu e-mail, meu WhatsApp, meu WhatsApp e o canal hoje do YouTube são as únicas formas. E como a gente trabalha muito do boca a boca, é assim que funciona. As pessoas, quando procuram, antigamente no Facebook, botavam lá meu nome, aparecia lá um monte de indicações. Graças a Deus, os meus clientes continuam me indicando e continuam, às vezes, quando voltam, me procurando. Quando volto para a segunda, terceira vez, eles querem de novo sair comigo. Então, a gente espera que os próximos anos continuem nos indicando e nos procurando, se Deus quiser. Bom, eu vou, de qualquer maneira, eu vou colocar seus contatos, esses que você falou, né? Além do nosso jornal, que agora você é nosso colaborador, e aí as pessoas, não só no canal do YouTube, como também através do nosso jornal, podem entrar no seu canal do YouTube. Exatamente. A verdade é que esse jornal está de parabéns, porque as pessoas que estão participando são pessoas de extrema qualidade. A equipe a qualidade é muito boa. das pessoas, né? A qualidade das pessoas e do que eles escrevem realmente vale a pena. E eu tenho divulgado o jornal, repasso para todos os meus grupos de WhatsApp, judeus e não judeus, para que conheçam um pouco do que a gente produz. Realmente estou de parabéns. Obrigada. Eu te agradeço pela oportunidade, agradeço a parceria e eu te desejo tudo de bom. E que muito obrigado. E que seu trabalho volte logo, né? Porque ninguém merece. Se Deus quiser. Né? Na verdade, assim, todos nós na área de turismo, seja aqui em Israel ou no mundo em geral, estão com essa expectativa de um retorno. A gente sente isso como se fosse um vício, né? O contato de ir no aeroporto, de ver as pessoas chegando, ir nos hotéis e receber as pessoas. Isso faz falta para a gente. A gente sente isso. O ar que a gente respira está fazendo falta. Não só nós aqui, a gente comenta e conversa com guias de outros lugares do mundo. Então, esperamos que em breve isso volte. Todo mundo vai ter o seu momento para poder chegar em Israel e a gente está aqui para ajudar. Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço e até a próxima. Shana Tová. Shana Tová para todos aí. Obrigada.